Domingo passado, eu estive mostrando que o dom de línguas é mencionado em 3 livros da Bíblia. No livro de Marcos, no livro de Atos e no livro de 1 Coríntios. Na oportunidade, nós discorremos, analisamos o livro de Marcos, que foi precisamente o capítulo 16, versos 17 e 18. Mas nós analisamos todo um contexto, do verso 9 ao verso 20, e vimos que as línguas ali prometidas se cumpriram na pessoa dos apóstolos, e que esses sinais seguiram eles que creram na comissão que foi dada pelo Senhor Jesus e saíram a pregar o Evangelho. E o Senhor foi confirmando aqueles sinais. Muito bem. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E línguas é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos em 3 locais. No capítulo 2, no capítulo 10 e no capítulo 19. E nós vamos analisar cada um desses textos. Capítulo 2 fala do dia de Pentecostes. Capítulo 10 fala da conversão de Cornélio. Cornélio e toda a sua família, né? E o capítulo 19 de Atos fala do episódio de 12 homens que Paulo batizou de novo, certo? Lá em Éfeso. Talvez, gente, línguas tenha ocorrido no capítulo 8, lá em Samaria, quando houve o batismo do Espírito Santo. Mas não há nenhuma manifestação clara que realmente ocorreu línguas. Alguns escritores dizem que houve línguas porque Simão Mago quis comprar o dom. E se ele quis comprar o dom é porque viu alguma manifestação. Mas independe disso. Vamos analisar os 3 casos que estão claros. Atos 2, 10 e Atos 19. E em cada um desses 3 casos, as línguas tiveram uma finalidade prática. Preste atenção. Em cada um desses 3 casos, as línguas tiveram uma finalidade prática. O que é diferente das línguas de Corinto. Certo? Então você vai ver a diferença entre as línguas faladas em Atos e as línguas faladas em Corinto. Então vamos examinar cada caso desse em que houve a manifestação do Espírito Santo pelo falar línguas. Vamos começar com Atos 2, precisamente o verso 4, que diz que no dia de Pentecostes, todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, você está vendo aqui que os 120 discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então eu pergunto, por que foi dado o dom de línguas aos 120 discípulos nessa ocasião? Porque eles receberam o dom de línguas nessa ocasião de Pentecostes. Pode ser dada pelo menos 3 razões para isso. E você vai entender com essas 3 razões que o dom de línguas lá de Pentecostes não se repete. Foi algo específico, algo histórico para aquele momento. Porque tinha razões específicas, razões históricas para isso acontecer. Primeira razão,
A sua capacidade de falar línguas, isto é, dos 120 discípulos, serviu como um sinal alentador de que o Espírito lhes daria o poder para testificar a verdade do Evangelho por todo o mundo. Então as línguas, preste atenção a isso, faladas no dia de Pentecostes, permitiam aos homens de todas as raças compreenderem o Evangelho. No Pentecostes, todas as barreiras que separavam os homens foram derrubadas. A humanidade voltou a encontrar a Deus em sua unidade perdida. Então o Pentecostes, ele assinala o princípio da grande reunião dos filhos de Deus dispersos por toda a superfície da terra. Então convém notar que o texto de Atos relata que os apóstolos, uma vez cheios do Espírito Santo, o que foi que eles fizeram? Começaram a falar em outras línguas. Presta atenção que aqui não diz línguas estranhas. Eles começaram a falar em outras línguas. Não foi línguas estranhas. Eram línguas conhecidas que eles falavam. Veja os versos de 4 a 11 para você entender. Vamos fazer a leitura. Veja que aqui eram línguas conhecidas. Versos de 4 a 11 diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Presta atenção a esses detalhes. Homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então você percebe aqui que as línguas faladas ali no Pentecostes eram puramente idiomas. Sobre isso o texto aqui é de uma clareza inconfundível. Não eram línguas estranhas, eram línguas que foram entendidas, línguas conhecidas, que eram idiomas. E o texto é claro. Note aqui o seguinte: o verso 4 diz que os discípulos começaram a falar em outras línguas. Então não há nenhuma referência aqui à língua estranha como algo semelhante ao que é hoje praticado, que são emissões de sons sem qualquer sentido. Lucas não disse que os discípulos falaram línguas estranhas, como dizem os pentecostais, mas Lucas diz que eles falaram outras línguas. Isto é, línguas diferentes
da língua local. Línguas diferentes da língua costumeira que eles falavam. Eles falaram idiomas estrangeiros diferentes. É como se tivéssemos 10 pessoas aqui na frente, e aqui nós tivéssemos chinês, japonês, indiano, coreano, alemão, inglês. Muito bem, e quando eles começaram a falar, cada uma dessas pessoas entendiam na sua língua. Então eles falavam as línguas dessas pessoas, de sorte que eles compreendiam, eles entendiam o que essas pessoas estavam falando. Então as línguas eram inegavelmente idiomas. Agora veja, o verso 5 diz que quando ocorreu o evento, habitavam em Jerusalém homens religiosos de todas as nações. E os versículos de 9 a 11 relacionam nada menos do que 16 nações ali representadas. Lucas mencionou-as para realçar a grande variedade de idiomas que os discípulos falaram. Tinha 16 nações ali representadas. Então veja, uma outra razão para provar que línguas ali era idioma. Aqueles homens das 16 nações diferentes, alguns judeus, outros prosélitos, se admiraram. Eles se admiraram porque, sendo os discípulos todos da Galileia, estavam falando na língua deles, dos que ali haviam se ajuntado. Eles, olha, não são da Galileia? E como é que estão falando na língua da Capadócia, dos Elamitas? Como? Eles se admiraram. Todas as nações que estavam debaixo da terra estavam ali representadas. Então, a expressão própria língua é registrada 3 vezes. Veja o verso 6, diz assim: cada um ouvia falar na sua própria língua. Então veja se essa é a língua que se fala hoje no meio pentecostal. Vamos supor que chegue um japonês numa igreja pentecostal aqui no Brasil e ele começa a falar a língua. Será que ele entende na sua própria língua? Não, porque os pentecostais dizem que não falam idiomas. Os pentecostais falam línguas estranhas. Mas língua estranha não é essas línguas aqui de Atos. Língua estranha não é essas línguas de Atos. Então, e por que eles associam essas línguas que eles supostamente falam lá ao texto de Atos, ao Pentecostes? Se aqui é puramente idioma. Essas línguas eu vou mostrar que tem outras origens. Certo? Porque o texto não fala aqui línguas estranhas. Cada um ouvia falar na sua própria língua. E veja o verso 8, como ele repete. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua. E o verso 11, de novo. E todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas. Então, se fosse sons sem sentido, ninguém ia compreender na sua língua. Mas eram idiomas. Eles conseguiam falar os idiomas daquelas pessoas que estavam ali, daquelas nações que estavam ali representadas. Veja, as línguas que os discípulos falaram foram entendidas pela multidão.
Eles disseram que os discípulos estavam falando das grandezas de Deus. Cada um ali entendeu perfeitamente o que é que os discípulos estavam falando. Pois nós ouvimos na nossa própria língua eles falando das grandezas de Deus. Então veja bem, em resumo aqui, há duas grandes evidências de que no dia de Pentecostes ninguém falou línguas estranhas, mas sim idiomas. Quais são essas duas grandes evidências? O resumo aqui é que as línguas foram identificadas e foram entendidas. Então, quando ouviram os discípulos falando, as pessoas da multidão começaram a identificar as suas próprias línguas de nascimento. E ao mesmo tempo entenderam o que eles estavam falando. Então estavam presentes ali, gente, pessoas de várias nacionalidades com dialetos próprios. O objetivo de falar línguas foi de comunicar o Evangelho de forma clara, para que as pessoas pudessem entender a mensagem. Eles estavam falando das grandezas de Deus, eles estavam pregando sobre Deus. Se fossem línguas de anjos que ninguém entendesse, que sentido teria aquilo ali? Nenhum. Mas o propósito é justamente fazer com que eles entendessem a mensagem do Evangelho. O propósito não era ser um dom espetacular ou qualquer coisa semelhante. O fenômeno de línguas ali registrado reside no fato, gente, de que todos que falavam eram galileus e os que ouviam eram de outras nacionalidades. Mesmo assim, os ouvintes de várias nacionalidades puderam receber e entender a mensagem em suas próprias línguas. Ah, que maravilha maior que essa. Agora escute só. A lista de povos ali representados é algo significativo do ponto de vista linguístico e geográfico. Então, quando ele começa a relacionar os povos, ele começa com os povos que ficavam no leste: partos, medas, elamitas e mesopotâmios. Daí ele se move para o oeste, para a Judéia. Depois ele vai para o noroeste, até a Capadócia e outros distritos da Ásia Menor. E depois para o sudeste, alcançando o Egito e a Líbia. Sendo ainda mencionados Roma, a ilha de Creta e Arábia. Então lembremos as palavras lá do verso 8 do capítulo 1. Quais são as palavras do verso 8 do capítulo 1? Recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, gente, como eu disse, a capacidade deles falarem línguas serviu como um sinal alentador do Espírito, de que o Espírito estava dando poder a eles, para eles testificar a grandeza do Evangelho a todas as nações do mundo. Ali estava o começo glorioso da grande expansão missionária da igreja nascente. Ali estava representada todas as nações do mundo, ouvindo agora o Evangelho. Então, em que reside esse fenômeno de línguas ali? Reside no fato de que todos eram galileus, os que estavam falando, e os seus ouvintes eram de outras nacionalidades. Mesmo assim, eles puderam receber e entender a mensagem em suas próprias línguas. Então essa foi a primeira razão. Línguas ali veio
como um sinal para eles de que o Espírito estaria dando poder para cumprir aquilo que ele disse lá em Atos 1:8. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E agora Deus, na sua sabedoria, na sua onipotência, em seus atributos poderosos, reuniu naquele dia, naquele momento ali, judeus e prosélitos de outras nações, para que ouvissem nas suas próprias línguas a grandeza do Evangelho, a grandeza de Deus. Então, línguas ali foi puramente idioma. Por quê? O que caracteriza que línguas ali foi idioma? Duas coisas que eu disse. As línguas foram identificadas e foram entendidas. Certo? Eu disse que são três as razões para que Deus desse línguas ali àqueles 120 discípulos. Então, ele primeiro tinha dito, olha, eu vou lhe dar o poder e vocês vão testemunhar. E as línguas ali foi o sinal alentador de que o Espírito estava cumprindo aquela promessa. Que o Evangelho agora ia chegar aos confins da terra. E todas as nações ali representadas geograficamente, linguisticamente, estavam presentes naquele momento. E todos eles ali naquele instante, como um ensaio do que ia acontecer no futuro, como representantes das outras nações, ouviram todos eles falar da grandeza de Deus e entenderam perfeitamente o que ele estava falando. Então, há razão para se repetir isso? Não tem. Veja, lá em Gênesis 11, fizeram a Torre de Babel, todo mundo não falava uma língua só? Quando desceram, cada um não falava uma língua diferente? Como é que pode isso? O mesmo Deus que fez isso lá em Babel, foi o que fez isso agora de forma inversa. Veja, Babel trouxe a separação das línguas. Pentecostes trouxe a união das línguas. Todos ouviam a mesma coisa. Entendeu? É o reverso do juízo. No sentido de que as línguas foram confundidas, aqui as línguas foram unificadas. Havia agora uma só língua ali. Todos entendiam a mesma coisa. Então, essa é a primeira razão. Veja a segunda razão, porque línguas aconteceram em Pentecostes. A capacidade que eles receberam de falar línguas era um sinal de que Deus estava trazendo juízo sobre Israel descrente. Ora, primeiro foi um sinal confirmador de que o poder prometido em Atos 1:8 estava ali sobre eles e que eles poderiam pregar, porque agora o Evangelho chegaria a todas as nações. Porque Deus tinha unificado as línguas. Mas agora, a capacidade que eles tinham de falar em outras línguas era sinal de que Deus estava trazendo juízo sobre Israel descrente. Abra, por favor, Isaías 28, verso 11 e 12. Diz assim: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual diz, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Preste atenção à explicação. Nessa passagem, Isaías profetiza a invasão de Israel pelos caldeus, pela Babilônia. Um povo de cuja língua era totalmente desconhecida para os judeus. Preste atenção nisso. Então, os gritos dos soldados invasores eram o sinal
de que o juízo de Deus estava se abatendo sobre aquela nação incrédula. Então, quando eles ouvissem essas outras línguas, esses gritos dos sinais invasores, eles iriam saber que o juízo de Deus estava sobre aquela nação, sobre Israel. Essa é a profecia de Isaías. E essa profecia de Isaías se baseia no que Deus escreveu lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 49 a 53. Ali, quando Deus fez o pacto com a nação de Israel, Deus discorreu as bênçãos e as maldições que aquela nação receberia. Bênçãos se cumprisse a palavra de Deus, se fosse obediente. Maldições se fossem desobedientes. Veja, e sobre Deus usaram a linguagem desconhecida para castigar Israel, em decorrência do pacto quebrado, estava lá relacionado nas maldições. Então Deus já tinha relacionado lá nas maldições. Principalmente aí o verso 49. Veja o que diz o verso 49. Deuteronômio 28, verso 49. Diz assim: de se o povo fosse infiel, fosse desobediente, a maldição vinha sobre ele. E uma das maldições sobre o povo de Israel era a seguinte: o Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma nação que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Então, estas maldições, que com certeza caíram sobre o transgressor do pacto, dizia isto. Então esse texto de Deuteronômio descreve as maldições do pacto que viria sobre Israel desobediente. Então nesse contexto aqui, a significação de línguas é clara. Isaías agora está profetizando contra aquele povo. Aquele povo está na descrença. Aquele povo quebrou o pacto com Deus. Isaías está dizendo o quê? Olha, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Quando vocês ouvirem outras línguas aqui, saiba que é o juízo de Deus que está chegando. São os babilônios que estão aqui. Línguas que vocês não entenderão. Então as línguas servem como um sinal de que o juízo de Deus chegou sobre Israel. A ameaça de maldições pactuais deve cumprir-se, porque Israel fracassara em dar ouvidos à palavra de Deus. Essa mesma mensagem de Isaías, 150 anos depois, ecoa com as palavras de Jeremias. Jeremias foi este que viveu quando Israel foi conquistada pela Babilônia. Jeremias foi para o cativeiro junto com o povo de Israel. Ora, Isaías profetizou. Com base em quê? Com base nas maldições da quebra do pacto lá de Deuteronômio. Isso veio a acontecer 150 anos depois. Veio a acontecer no contexto de Jeremias. E Jeremias também traz essa profecia para o povo. Veja, Jeremias 5, verso 15. Ele antecipa o juízo de Deus sobre aquela nação e veja o que ele diz. Eis que trago sobre vós uma nação de longe. E o que é isso, gente? É a maldição da quebra do pacto? Ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação durável, uma nação antiga, uma nação cuja língua ignoras, e não entenderás o que ela falar. Olha, você está entendendo porque Paulo lá em 1 Coríntios 14 vai dizer que línguas é um sinal para os infiéis? É para esses infiéis aqui que línguas eram um sinal. Porque lá em Corinto eles estão tentando falar línguas. Paulo disse: ih, rapaz, para com isso, rapaz. Isso não é sinal para os crentes, não, rapaz. Isso é sinal para os infiéis.
Isso já passou, Deus tinha um propósito em que isso acontecesse, lá em Pentecostes, lá na casa de Cornélio, em Éfeso, e pronto! Não tem mais língua não, Coríntios. Vocês estão querendo trazer um sinal dos infiéis. Então, olha, de Moisés a Isaías, de Isaías a Jeremias, a significação das línguas para a profecia do Velho Testamento é a mesma. É o juízo de Deus sobre Israel. Portanto, em outras palavras, o que Isaías está dizendo, aqui nesse texto de 28, 11 e 12, é que quando a nação endurecida de Israel ouvisse os homens que invadiriam a sua terra falando em língua estranha, essa era estranha para eles, essa não era entendível não, porque eles não entendiam a língua dos babilônios. Eles deveriam reconhecer em tal fato um sinal de que Deus trouxe o seu juízo sobre eles por meio de um exército estrangeiro. O exército dos babilônios balbuciantes representam para Israel o retorno do juízo que antes trouxera a confusão de línguas na Torre de Babel. Quando Israel visse aquilo, era um retorno de Babel. O mesmo juízo que Deus trouxe trazendo línguas estranhas, não entendidas, não identificadas ali em Babel, Deus estava trazendo sobre o povo de Israel. Quando eles ouvissem isso, eles sabiam que era um retorno de Babel. Então, mais uma vez, as línguas servem como um sinal de juízo pactual sobre uma nação desobediente. Quando os babilônios balbuciantes invadiram Israel, falando seu estranho dialeto, povo do pacto divino saberá que o juízo enfim chegou para ele. Aí vem a pergunta, e como é que esta profecia de Isaías, de Jeremias, se cumpriu lá no Pentecostes? Como foi que ela foi um sinal lá no Pentecostes para o Israel descrente? Então Paulo dá a explicação dessa passagem de Isaías, lá em 1 Coríntios 14, 22. Vamos ver como ela se cumpriu no Pentecostes. Paulo diz assim, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Então aqueles infiéis, quando viam as línguas estranhas, eles sabiam que o juízo estava chegando, porque era o sinal de Deus. As línguas são um sinal. E o sinal, ele não deve ser considerado como um fim em si mesmo. Um sinal, ele aponta para algo mais. Um sinal serve como um indicador, realçando outro objeto de muito maior valor. O sinal pode indicar uma mudança de direção na estrada adiante. Pode indicar uma curva na estrada e esse sinal vai forçar você a ir em outra direção. Veja bem, neste caso aqui, as línguas do Pentecostes funcionam como um sinal na história da redenção, indicando que Deus está fazendo uma mudança. Qual seria a mudança que Deus estava fazendo quando introduziu as línguas no início da era do novo pacto, ali em Pentecostes? Qual era a mudança? Veja, o que é que Deus estava dizendo? Era juízo para Israel? Era, mas havia uma mudança. Qual era? Deus estava indicando que não mais falaria um único idioma a um único povo. Pelo menos desde o tempo de Moisés, Deus só falou um idioma e Deus só falou a um povo.
Veja só, de Moisés até Pentecostes. Pentecostes é um sinal que Deus não vai falar mais só um idioma e que Deus não vai falar mais só a um povo. É juízo para Israel. E veja por quê. Agora, através do dom de línguas, outras línguas foram dadas ali no Pentecostes, Deus indica que pretende falar em muitos idiomas a muitos povos. Ele falará em todos os idiomas do mundo a todos os povos da terra. Então não é sem razão que aquelas 16 nações ali representam todas as nações da terra. As línguas, portanto, marcam um ponto drástico de mudança na direção da obra de Deus no mundo. Em contrapartida, as línguas significam um juízo distintivo para Israel. Jesus fala desse mesmo juízo lá em Mateus 21, 43. Ele diz assim: portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Então preste atenção a isso, olha. Quando o povo de Israel ouviu as línguas estranhas dos babilônios, pelas ruas ali de Jerusalém, aquele povo gritando alucinado, eles estavam experimentando o cumprimento das profecias de outrora. Eles haviam persistido demais e por demasiado tempo na rejeição das palavras proferidas tão claramente por Deus. Então, de uma forma singular, as línguas estranhas eram sinais para eles. E as línguas faladas no Pentecostes, no dia de Pentecostes, eram um sinal da maldição pactual para Israel. Israel tinha quebrado o pacto com Deus. Deus não lhes falaria exclusivamente. Deus diz: não vou mais lhe falar exclusivamente. Isso Deus colocou Israel em contraste com as outras nações do mundo. Então, ao mesmo tempo, as línguas no Pentecostes serviram como um sinal da imensurável bênção divina direcionada a todas as gerações do mundo, inclusive aos eleitos de Israel, mas não mais a um povo específico. O cristianismo não era mais uma religião exclusivamente judaica, a despeito das suas origens serem claramente judaicas. Mas ela não era mais. Ela agora era universalista. Então, o Pentecostes, em outro sentido, é uma réplica divina da Torre de Babel. Babel foi o juízo divino sobre o fruto do orgulho humano que pretendia se elevar até o céu, mas não conseguiu. Pentecostes, ao tempo que ele relata a maldição pactual sobre Israel, ele também mostra agora a unidade da igreja como um dom de Deus. E desta maneira cumpriu-se a profecia de Isaías 28, verso 11 e 12. Línguas é um sinal de maldição para o Israel que quebrou o pacto com Deus. Ele deixou a partir daquele momento, Deus diz: a partir de agora, você não será mais meu povo exclusivo. Eu vou falar a outros povos, vou falar a outros idiomas. Até agora eu só falei com você, de Moisés até esse momento. E por isso línguas aconteceu ali no Pentecostes. Veja, gente, veja o cunho histórico profundo para que línguas acontecessem. E aí as pessoas querem repetir esse evento. Aí os coríntios queriam fazer isso, falar línguas, e Paulo disse: isso não é para vocês não, para vocês é profecia, para vocês, olha, é pregação da palavra de Deus. Língua é sinal para os infiéis. O que vocês querem com língua? Língua é sinal de juízo para os infiéis. Vocês
São crentes, agora vocês estão na categoria de fiéis. A terceira razão porque línguas foi dado aos 120 discípulos naquela ocasião é que a sua capacidade de falar em línguas era um sinal de que haviam verdadeiramente recebido a plenitude do Espírito prometida em Lucas 24:49 e em Joel 2:28. Lucas 24:49 já disse a eles: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este sinal, veja bem, gente, foi cumprido. Fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles receberam essas outras línguas lá em Pentecostes, cumprindo-se isso. E esse sinal, a propósito, foi dado com mais 2 outros sinais no dia de Pentecostes. O vento impetuoso que acompanhou as línguas e com as línguas de fogo que operaram, que desceram sobre cada um deles. Então não foi só um sinal no Pentecostes, foram 3 sinais para que houvesse o cumprimento da profecia de Joel e da promessa de Lucas 24:49. Foram 3 sinais, foram ou não foram os 3 sinais que acompanharam? Línguas como de fogo, vento impetuoso e o falar em outras línguas. Esses 3 sinais lhes asseguravam que a promessa do Espírito, do derramamento do Espírito, estava sendo cumprida. E o falar em língua era apenas um desses sinais. Então, quando os pentecostais sustentam que a experiência dos discípulos em Pentecostes é padrão para todos os crentes na atualidade, deve-se perguntar a eles: e por que nas suas assembleias que se falam línguas não ocorre o fenômeno dos outros 2 sinais? O vento impetuoso e línguas de fogo. E eles não sabem responder por quê. Porque se eles dizem que voltam ao Pentecostes, se fizeram um retorno ao Pentecostes, deveria vir com esses 3 sinais. Línguas agora na conversão de Cornélio. Vamos estudar isso para ver. Esse evento aí está registrado no capítulo 10. Vai dos versos 1 a 48. Deixa eu falar um pouco sobre o contexto, para você entender. Quem era Cornélio? Ele era um centurião da corte romana, né, corte italiana, e ele morava em Cesareia. Vamos ler o verso de 1 a 8 para você entender isso. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião. Centurião é aquele que é responsável por 100 soldados. Da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Veja bem, o homem a quem Deus mandara o centurião romano buscar para lhe explicar o evangelho da salvação era um judeu. Era o apóstolo Pedro. E como judeu, ele era de mente exclusivista. Ele praticava a lei e sabia que pelo simples fato de entrar na casa de um gentio, ele seria declarado impuro pelos seus irmãos judeus.
ele sabia também que essa era a posição dos demais apóstolos, porque eles acreditavam que o reino de Deus fosse apenas para os filhos de Abraão, para todos eles. Um gentio só poderia se tornar um discípulo se fizesse prosélito, submetendo-se à circuncisão. Então ele se circuncidava e seguia piamente toda a religião dos judeus. Então seria impossível para Pedro atender um chamado de um gentio, se Deus não tivesse preparado a sua mente para isso. Então Deus primeiro preparou a mente de Pedro. Antes que os mensageiros chegassem, os mensageiros de Cornélio chegassem ali à casa de Jope, onde Pedro estava hospedado, Pedro está ali na casa de Simão, o curtidor, e próximo à hora do almoço, o almoço não estava pronto, ele subiu para o eirado da casa para orar. E nesse momento Deus lhe deu uma visão num lençol. E nesse lençol continha animais, os quais Deus ordenou que Pedro matasse e comesse esses animais. E qual foi a resposta de Pedro? Senhor, não como nada impuro. Ele era judeu. Ele não comia nada impuro. Então Deus adverte a ele: Pedro, não faça impuro as coisas que eu purifiquei. Nesse instante, quando Deus está dizendo isso a Pedro, alguém está lá na porta batendo. É aqui que Pedro está, que Deus deu o endereço certinho, disse onde estava. E antes que ele chegasse, Deus preparou a mente dele. É aqui que Pedro está? E está lá o gentio dizendo: olha, o meu patrão, o centurião, centurião já está dizendo, né? Mandou vir me buscar. E aí Pedro lembrou: não faça impuro, Pedro, o que eu purifiquei. E Pedro disse: estou numa situação difícil. E lá na casa desse ímpio, Pedro disse: eu vou, agora eu vou me resguardar. Para o contexto ali de Israel, para confirmar uma história, era necessário 2 pessoas. Se não tivesse 2 pessoas, a história não seria confirmada. Pedro levou 6 com ele. 6. E muito bem. Chegando à casa de Cornélio, ele vai anunciar o Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele ainda estava pregando, ele foi e anunciou Jesus Cristo. E ele jamais sonhava de que isso fosse acontecer. Enquanto ele estava pregando, aconteceu a manifestação do Espírito Santo mais uma vez. Então foi suficiente essa manifestação para que Pedro, naquele instante, rompesse, transpusesse o abismo que havia entre a sua mente judaica e a disposição de aceitar os gentios como irmãos, sem formalidade da circuncisão, sem formalidade de submissão à lei. Porque os judeus até aceitavam o gentio como irmão, mas desde que ele se circuncidasse, desde que ele cumprisse toda a lei. Mas aquela manifestação do Espírito Santo foi suficiente para ele aceitar um gentio sem essa formalidade. E por que isto? Porque juntamente com essa manifestação ocorreu o falar de línguas da mesma maneira que ocorreu lá no Pentecostes. Línguas identificadas e entendidas. Veja o que Pedro diz, capítulo 10, versos 45 e 46. Diz assim o texto: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se. Olha, eles ficaram abismados. Jamais ele imaginaria que Deus ia fazer aquilo com o gentio. De que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque, presta atenção, os ouviam falar língua e magnificar a Deus. 3 coisas há de se observar nessa ocorrência aqui.
Primeira, os judeus se maravilharam pelo fato de também os gentios receberem o Espírito Santo. Era uma coisa para eles inconcebível. Eles pensavam que a promessa do Espírito Santo era só para os judeus e para aqueles que se fizessem prosélitos, submetentes à circuncisão e à lei de Moisés. Entretanto, gente, ali estavam todos os gentios, sem se tornarem formalmente prosélitos, receberam o mesmo dom que eles, os judeus, haviam recebido no dia de Pentecostes. A segunda coisa a observar nessa ocorrência é que eles consideraram que os gentios estavam sendo aceitos por Deus. Então, Deus queria levar os judeus a compreender que os gentios estavam sendo aceitos por Deus no Evangelho. E por isso Deus deu aquele mesmo sinal que deu lá em Pentecostes. Então aquilo ali foi suficiente para eles romperem o preconceito, de modo a receber na comunhão aqueles discípulos. Abra aí Atos 10, 47 e 48. Então, depois daquela manifestação, Pedro então se vira para os 6 e diz: e agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nos impede de batizá-los? Eles, como nós, receberam o Espírito Santo e falaram línguas. Eu compreendo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. É isso que Pedro diz. Por quê? Ele achava que Deus fazia acepção de pessoas. Ele diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Veja, Atos 10, 46. Eu vou ler o 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Enquanto Pedro estava pregando normalmente, Pedro pensava que era só para pregar, Cornélio pensava que era só para ouvir a palavra. Não sabia, nem ninguém sabia disso. Isso aqui é a surpresa de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. E o 47 diz: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Muito bem, aí agora daqui a alguns dias, Pedro volta para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele vai encontrar quem? Judeus de mente exclusivista, que não viram o que Pedro viu, que está indignado porque está sabendo que Pedro está comendo e dormindo na casa de um gentio. Pedro sendo apóstolo. Então eles chamam Pedro e ele vai ser severamente interpelado pelos fiéis da circuncisão. Veja Atos 11, verso 2 e 3. Diz assim: e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro lhe explicou o que houvera, gente. Desde a visão dos animais de um lençol e a ordem do Espírito de Deus para que fosse a Cesareia, com os mensageiros que o procuraram, até a manifestação do Espírito Santo sobre os gentios enquanto ele pregava. Pedro explicou tudinho, sabe? Contou a história. Ele estava lá, vem a visão do lençol, o Espírito me ordena que eu vá com esses mensageiros. E enquanto eu estava pregando, caiu o Espírito. Aí Pedro diz: e aí eu entendi que os gentios estavam sendo aceitos no reino de Deus. Entendi claramente pelo sinal de falar línguas. Entendeu agora? Porque línguas aconteceu ali em Cornélio, para que rompesse essa barreira. Se não fosse esse sinal, Pedro não ia entender que Deus estava aceitando os gentios no reino de Deus.
Porque tinha que ter uma manifestação visível, clara, para que ele entendesse isso, por conta da barreira que havia entre judeu e gentio. É tanto que quando Pedro contou toda a história, os fiéis da circuncisão que estavam lá em Jerusalém, que estavam disputando com ele, veja a conclusão que eles chegaram. Atos 11, 18. Aí eles se acalmaram, viu que Pedro tinha razão, e veja o que ele diz. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Até aos gentios, como só que é coisa extrema aí, né? Então você entendeu porque teve que haver línguas ali, e que não vai mais se repetir, porque é um fato histórico, ímpar. O Evangelho está chegando aos gentios. Deus fez a inimizade entre os dois povos, para dos dois fazer um só povo. Não tem mais como voltar a isso. A terceira observação que eu quero fazer ainda com relação à questão de Cornélio. Então, o que falaram aqui na casa de Cornélio foram línguas, idiomas e não línguas estranhas. O texto refere-se a falar línguas e não línguas estranhas. E que línguas foram essas que foram faladas? As mesmas línguas do Pentecostes. Ele não ia dar uma língua diferente. Os judeus que estavam presentes entenderam que aquele povo estava magnificando a Deus. Se fosse línguas estranhas, fosse língua de anjos, eles não entendiam. Eles diziam: rapaz, essas pessoas estão possuídas pelo demônio. Mas eles entenderam que o gentio estava glorificando a Deus. Eles disseram: não, não pode. Como é que pode um gentio glorificando a Deus? Se foi a mesma coisa que aconteceu conosco. Quando nós recebemos isso, nós que somos judeus, glorificamos a Deus. Então não tenho dúvida nenhuma que Deus aceitou essas pessoas. E até aos gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Quando vemos as atitudes do ímpio, não tem dúvida. Precisamos ver alguns sinais, nós precisamos de alguns sinais para entender que realmente ele se converteu. E para entender que aquela barreira estava quebrada aos olhos de Deus, que não tinha mais aquela barreira, que de Moisés até ali o Pentecostes Deus falou um só idioma, um só povo, e que agora era, dali do Pentecostes era vários povos e vários idiomas. Tinha que haver o sinal de línguas. Atos 44, 46 diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que a ouviam. E o 46 diz: porque os ouviam falar línguas. Aqui não é língua diferente, gente. E magnificar a Deus. Então os irmãos entenderam por que línguas aconteceu lá em Pentecostes, que línguas aconteceu lá na casa de Cornélio. E por que não acontece mais? Porque Deus estava rompendo as barreiras. Quando fechou o círculo vai ser fechado em Atos 19. Quem se viu o exército tem um sinal cedo para acordar as pessoas. Mas durante o resto do dia aquele sinal não toca mais. Se tocar, não tem valor nenhum. Ele vai tocar de novo de manhã. Porque o sinal tem um significado. Então você trocar a trombeta sem significado não tem valor nenhum. Então falar línguas hoje sem significado não tem valor nenhum. Ela só teve significado aqui porque ela serviu de um sinal. Tinha um propósito específico. E não mais. Não tem mais razão de ser. Línguas na conversão dos 12 homens de Éfeso. Eu já comentei sobre esse episódio lá em Atos 19, versos de 1 a 7, quando tratei sobre o batismo no Espírito Santo. Sendo bastante ressaltar que Paulo não ia começar a implantação do Evangelho na capital do paganismo. Éfeso era a capital do paganismo.
Paulo não ia comentar a pregação do Evangelho sobre uma base tão fora da realidade do Evangelho. Os primeiros discípulos de Paulo eram aqueles 12 homens. Veja só, o Evangelho está chegando na Ásia. Seus primeiros discípulos são aqueles 12 homens. E aqueles homens eram batizados aonde? No batismo de João. Sem saberem nada ainda da vinda de Jesus Cristo. Eles não sabiam que Jesus Cristo tinha chegado. Veja quem Paulo encontra. Os discípulos de João que não sabiam nada da vinda de Jesus Cristo. E Paulo vai corrigir essa distorção, batizando eles em nome de Jesus Cristo. E nessa hora o Espírito Santo quis operar, como não tinha feito ainda antes. Quantas pessoas Paulo já tinha evangelizado antes dessas pessoas? Milhares de pessoas. Mas o Espírito não quis operar. Por quê? Porque aqui tem um propósito específico. Esse sinal de falar em línguas tem um propósito específico tal qual o de Cornélio, tal qual o de Pentecostes. Vamos abrir Atos 19, de 1 a 7, para a gente ler. Diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, olha, Paulo passou por todas as regiões superiores, pregou o Evangelho, várias pessoas se converteram, mas nenhuma falou línguas. Então ele chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Quando vocês creram, receberam o Espírito Santo? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles não sabiam nada do Pentecostes. Há tanto tempo já o Pentecostes tem acontecido. Há tanto tempo que Jesus tinha vindo, tinha morrido, ressuscitado, estava à direita do Pai, e aqueles discípulos não sabiam nada. Veja, gente, aquelas gentes estavam muito confusas. Então, qual é mais fácil? Você pegar uma pessoa que está com a mente cheia de doutrina errada e ensinar a doutrina certa, ou pegar uma pessoa recém-convertida e começar a ensinar a ela? Aqui eles estavam cheios de entendimento errado. Então, Paulo pergunta, verso 3, perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Não ouviram nada do Espírito Santo? Então que batismo é esse? Que quando se batiza no Espírito Santo, quando se batiza no nome de Jesus, você recebe o Espírito Santo imediatamente. E vocês não ouviram nada? Então vocês não são batizados em Jesus? Eles não, nem ouvimos dizer que o Espírito Santo existe, nem que Jesus chegou. Em que vocês então são batizados? Eles no batismo de João. O batismo de João era só um batismo anunciador que Jesus iria. E eles não estavam esperando que Jesus chegasse. Aí veio o verso 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que o povo cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veja, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. O Espírito Santo operou como não tinha operado antes. Manifestou-se sensivelmente com falar de línguas. Mas dali para frente, em nenhum outro caso de evangelização do apóstolo, o apóstolo viu esse sinal de línguas. O Espírito jamais se manifestou com esse sinal de línguas. Em nenhuma outra evangelização posterior do apóstolo. Há uma razão de ser para essa manifestação em Éfeso. Ela serviu como um convencimento do apóstolo Paulo.
ela serviu como um fato objetivo para que Paulo aceitasse aquelas pessoas no corpo de Cristo. E serviu também como testemunho para aquela cidade, que era a capital do paganismo, e que o Evangelho de Cristo tinha chegado realmente àquelas pessoas. Olha, Paulo está lançando a base do Evangelho na capital da deusa Diana. E ele precisava ter a certeza da autenticidade da conversão daqueles que foram os primeiros. Por isso o Espírito, para que Paulo não ficasse com dúvidas, quando Paulo pôs as mãos para orar sobre ele, o Espírito manifestou-se. Eu garanto que Paulo tomou uma surpresa naquela hora. Porque Paulo já tinha feito isso por todas as regiões superiores, com os outros que se converteram. E não houve manifestação nenhuma. Naquela hora, aquelas pessoas começaram a falar em línguas. Por quê? Porque tudo na experiência daquelas pessoas, até a chegada do apóstolo Paulo, estava errado. Foi da vontade do Espírito Santo manifestar sensivelmente sobre eles. Anteriormente seria desnecessário, e posteriormente também. Com isso, o Espírito Santo testemunhou que aqueles homens agora estavam realmente regenerados, podendo agregar-se ao corpo de Cristo. Que eles apenas disseram, olha, estamos batizados em vão. Mas quem diz? Qual a certeza que eu vou ter que esses homens realmente creram e que não vão estar esperando o Messias chegar? Como é que eu posso abrir um trabalho aqui, confiar nesses homens se eu não tenho essa certeza? E o Espírito, para que não ficasse dúvidas, veio e trouxe essa manifestação. Embora não haja menção de que as línguas que eles falaram foram entendidas, mas presume-se que sim. Por quê? A palavra aqui, que é usada para línguas, é a mesma de Atos 2, é a mesma de Atos 10. Glossa, línguas, idiomas. Certo? É a mesma. Então, logicamente, Paulo entendeu também o que eles falaram. O texto não diz, mas Paulo entendeu. Por quê? Porque aqui foi idiomas. Idioma. Primariamente, essa palavra, quando usada nas Escrituras, é usada como idioma. E aqui é um caso específico, gente. Aqui é um caso histórico. O Evangelho está se expandindo, Paulo encontra uma situação difícil e aprova o Espírito Santo se manifestar dessa forma. Agora percebe que eles receberam dois dons, línguas e profecias. Eles sequer tinham ouvido falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Por que é que eles receberam o dom de profecia? Hein? Aqui foi uma espécie de prolongação do Pentecostes, aqui em Éfeso. Eles tinham compreensão inadequada do cristianismo. Quem evangelizou eles ali, provavelmente foi Apolo. Apolo era um grande pregador. Deve ter sido muito influente na vida deles. Lembra lá em Corinto, dizia, eu sou de Apolo, outro sou de Pedro, outro sou de Paulo. Apolo realmente era um grande, ele tinha uma eloquência muito grande. Mas Apolo conhecia pouco de Jesus Cristo. Lembra que Priscila e Áquila, quando ouviu pregando, levou Apolo para casa para falar melhor sobre o caminho. Era um grande pregador, mas não entendia ainda as coisas de Cristo. E Priscila e Áquila levou ele para casa e começou a explicar sobre Cristo. E este deve ter sido um evangelista desses 12 homens. Porque enquanto Paulo estava na região superior, Apolo estava lá. Daí a necessidade dessa manifestação, gente. Então eu pergunto, o incidente ocorrido lá em Éfeso prova que após a conversão, todos os crentes têm que receber o batismo do Espírito Santo é evidenciado por línguas? Não, porque o que eles tinham não era uma fé cristã completa, era uma fé incompleta. Certo? Por isso